O assunto agora é economia. A viagem do presidente Lula à China é uma oportunidade de o Brasil ampliar relações com o seu principal parceiro comercial. Conosco por aqui, seja bem-vindo, Luiz Arthur Nogueira. Tudo bem, Arthur? Boa terça-feira para você, boa manhãzinha. Quais seriam as prioridades econômicas desta viagem? O que Lula deveria conversar principalmente com Xi Jinping? Explica pra gente. Adriana, aqui a gente explica e descomplica a economia. Bom dia a todos. De fato, essa viagem do presidente Lula à China é uma grande oportunidade de o Brasil ampliar as suas exportações. Não só o volume do que nós exportamos, mas a pauta dos produtos que nós vendemos para a China. Hoje, basicamente, o que o Brasil vende para a China? Vende minério de ferro, agronegócio, soja, milho, carnes e petróleo. A gente teria a oportunidade de ampliar esse leque de exportações, por exemplo, incorporando produtos industrializados que têm maior valor agregado. A China, como você bem disse, Adriana, é o nosso maior parceiro comercial. Só para que nós tenhamos uma ideia, no ano passado a China comprou 91 bilhões de dólares em produtos do Brasil, os Estados Unidos apenas 1/3 desse valor. Além de ampliar o comércio exterior, essa viagem do presidente Lula à China pode trazer outros benefícios econômicos. Por exemplo, o anúncio do investimento da montadora chinesa de carros elétricos BYD, que poderia implementar uma fábrica na Bahia no lugar da Ford, que deixou recentemente o Brasil. Outra expectativa desta viagem é o Brasil entrar num projeto de investimentos de infraestrutura da China no mundo inteiro, denominado Cinturão e Rota. É um projeto que existe desde 2013, com investimentos em vários países, inclusive na América Latina. O Brasil, por enquanto, não faz parte desse investimento chinês, mas existe uma expectativa de que haja um acordo entre Lula e Xi Jinping para que o Brasil passe a receber investimentos de infraestrutura, tanto terrestres quanto marítimos. Bom, interessante. É claro que a gente vai acompanhar todos os detalhes, a repercussão dessa viagem. Agora, Arthur, você tem trazido para a gente diariamente também as atualizações sobre o comportamento do mercado financeiro. Como foi nesta segunda-feira ontem? Foi um dia positivo, Adriana. Lembrando que na sexta tinha sido feriado, a Sexta-feira Santa. Ontem, um resultado positivo, conforme a gente vai ver no gráfico. O índice Bovespa fechou em alta de 1,02% aos 101.846 pontos. Claro que essa alta ainda não elimina o prejuízo de cerca de 7% acumulado neste ano, mas de alguma forma refletiu o bom humor do mercado internacional, enquanto os investidores aguardam o anúncio do texto do arcabouço fiscal que será enviado ao Congresso Nacional. Os investidores ainda temem o pacote tributário que o ministro Fernando Haddad deve anunciar nos próximos dias para arrecadar até 150 bilhões de reais. Ontem à noite, no programa Direto ao Ponto, aqui na Jovem Pan News, com Adalberto Piotto, nós entrevistamos o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e na avaliação dele, que é um experiente político, ele não vê nenhuma chance de o atual Congresso autorizar a criação de impostos. Ou seja, o governo Lula, para aumentar as receitas, terá de usar muita criatividade, porque novo imposto, na avaliação de Rodrigo Maia, não passa no Congresso Nacional. Já no mercado de câmbio, a gente vai ver nessa tabela, o dólar subiu 0,42%, R$ 5,08. O euro ficou praticamente estável, R$ 5,51, e o Bitcoin subiu 3,24%, valendo agora 29.241 dólares. Portanto, Adriana, muita expectativa sobre o texto do arcabouço fiscal e, claro, o pacote tributário de até 150 bilhões de reais. É preciso seguir acompanhando esses assuntos também. Luiz Arthur Nogueira, até mais tarde aqui na programação e conosco nesta manhã, chegando ao Jornal da Manhã também, sejam bem-vindos, Fernando Capês. Capês, chegou a hora da viagem de Lula à China, então ele representa o Brasil e deve ter conversas com um líder delicado, influente e muito poderoso, não é, Capês? Boa terça. Bom dia, Adriana. Boa terça. Bom dia, Tiago, Amanda, todos aqueles que nos acompanham aqui na Jovem Pan. É uma viagem importante. Economia não se confunde com ideologia. A China é o principal parceiro comercial do Brasil. Nos deu um superávit só de janeiro e agosto de 2022, ano passado, para você ter uma ideia, um superávit de mais de 23 bilhões de dólares.
é um grande comprador de soja, minérios de ferro, óleo cru. A China é um importante parceiro comercial e ela começa a olhar para a América do Sul com muito interesse. Enquanto o Brasil teve déficit na balança comercial com os Estados Unidos, acumulou superávit com a China. E a China, como o Luiz Arthur bem colocou, esse cinturão e road que eles estão fazendo ao redor do mundo, eles estão se aproximando da Arábia Saudita, África do Sul, já tem um comércio intenso com a Rússia está comprando e aceitando nas suas vendas o yuan, que é a moeda chinesa, e está vendo uma desdolarização muito grande. O Brasil tem que entrar nessa sintonia já, incrementar o seu comércio com a China, investir também na ampliação dos BRICS e apostar no mundo multipolar do ponto de vista econômico. É uma viagem importante, espera-se que o governo saiba aproveitar essa viagem para fazer negócios e ampliar a sua parceria comercial na Ásia, que é um novo paraíso econômico do mundo após a guerra da Ucrânia. Faltou receber também, deixa eu dar o bom dia, boa terça, a Amanda Klein. Amanda, como o Lula deve lidar com um líder do patamar de Xi Jinping, nosso maior parceiro comercial, e com o assunto guerra na Ucrânia no meio de tudo? Adriana, bom dia, Capês, Thiago, a nossa audiência maravilhosa da Jovem Pan. O Lula tem que lidar com Xi Jinping e tratá-lo como mandatário da maior importância, da mesma forma como ele fez com Joe Biden. O Lula quer reconectar o Brasil ao mundo, reativou essa política externa do Brasil muito fortemente depois de um apagão nos últimos 4 anos em que o Brasil se tornou um pária mundial, se distanciou dos seus principais parceiros comerciais, inclusive a China, fez muitas malcriações da China, algumas delas vindas inclusive do filho do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Então, Lula traçou como meta visitar os principais parceiros comerciais, diplomáticos, amigos antigos do Brasil nesses primeiros meses de mandato. Ele já foi à Argentina, a outros países da América do Sul, da América Latina, esteve nos Estados Unidos e agora visitou a China e só adiou essa viagem por causa daquela pneumonia leve que ele teve há algumas semanas. E Xi Jinping também dá muita importância a esse encontro, tanto que ele foi rapidamente remarcado, apesar da agenda atribulada de ambos os líderes. Tem o fator comercial, que eu acho que o Capês já explorou muito bem, tem a necessidade dos investimentos em obras de infraestrutura, os chineses estão ávidos por esses investimentos, já estão fazendo aí na África, na Ásia, na Europa, em outros países importantes, no Uruguai, no nosso vizinho, e o Brasil quer quer atrair investimentos chineses também para obras de infraestrutura no país, além de todo o interesse comercial, vender produtos de maior valor agregado. Só em aviões da Embraer, algumas dezenas já devem ser vendidos. Essa operação concretizada na visita de Lula à China, ele leva uma comitiva importante consigo, tanto em relação a deputados e senadores, e não só necessariamente parlamentares que o apoiam, alguns até independentes ou moderadamente oposicionistas que podem votar contra o PT em alguns temas, dada a importância da viagem. Vários empresários já estiveram lá nas últimas semanas acompanhando o ministro da Agricultura, Carlos Favaro, que também fechou acordos importantes, falou muito bem, voltou muito animado, otimista da China, tanto que o Lula normalmente ressalta isso nas suas últimas falas, nas suas últimas declarações. Então, é uma viagem que deve trazer ao Brasil, deve render ao Brasil até mais dividendos do que rendeu a viagem aos Estados Unidos, que ficou aquém do esperado na contribuição americana, por exemplo, ao Fundo Amazônia ou ao combate ao desmatamento, a políticas sustentáveis no Brasil. O país, o Lula, o governo Lula, esperava mais dos Estados Unidos nesse sentido. Agora, na China, tem várias fronteiras promissoras que devem ser exploradas, a maioria no ponto de vista econômico. Já no ponto de vista internacional, diplomático, essa narrativa, essa tentativa do Lula de formar um grupo de países para mediar o desfecho do conflito entre Rússia e Ucrânia, isso certamente encontrará mais resistência porque esses países têm agenda de interesses completamente diversos. Xi Jinping é um aliado hoje, talvez certamente o mais importante de Vladimir Putin,
Putin, embora não se coloque totalmente assim na ONU. Normalmente a China se abstém nessas votações importantes das Nações Unidas, mas a gente sabe que na prática eles são aliados, tanto que Xi Jinping esteve na Rússia e a China se vê às voltas. A gente certamente comentará ao longo do Jornal da Manhã também num conflito que tem escalado em relação a Taiwan. Os Estados Unidos fazendo exercícios militares lá naquela região do Indo-Pacífico e a China também escalando esses exercícios militares, simulando até uma ofensiva contra o que eles consideram a ilha rebelde, a província rebelde.